Gente, eu sou a pastora Priscila, né? Pastora aqui da CNX Casa. Tenho essa responsabilidade, né, de liderar essa igreja juntamente com os nossos outros pastores e líderes. E o Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio aqui, no nosso encontro extraordinários, não é, mulheres? Nós estamos nessa jornada desde do ano passado, né, de março, abril aí do ano passado, e realmente o tema de hoje é um tema que fala muito até mesmo sobre o extraordinários, porque primeiro Deus me deu uma missão de iniciar um projeto de mulheres na CNX Casa, e eu primeiro tive que obedecer a esse direcionamento, mas depois que você obedece, tem um segundo passo, que é permanecer na obediência, né? Então, muitas vezes até não é tão difícil obedecer, não é tão difícil dar o primeiro passo, né? É aquela história da segunda-feira da dieta. Quem nunca passou por essa segunda-feira da dieta, que a gente toma a decisão, na segunda eu vou começar, e na segunda você começa, só que na terça você já desanima e desiste, né? Então, eu percebo na nossa vida e no meio de muitas pessoas uma inconstância muito grande em muitas áreas da vida dessas pessoas. Eu percebo como foi ministrado, né, através da oração, essa montanha russa que as pessoas vivem. Um dia está tudo bem, um dia está tudo mal, um dia ela toma a decisão de fazer aquilo, no outro dia ela já desistiu de fazer aquilo, e assim as coisas vão acontecendo e elas vão também deixando de acontecer. E é por isso que nessa noite o Senhor colocou essa palavra sobre permanecer. Não é um nome chique, não é uma frase de efeito, é uma palavra simples, mas que tem muito poder na sua vida. E eu quero que você vire para a mulher que está do seu lado e fala assim para ela: permaneça. Eu não sei quantas estavam aqui nos extraordinários do ano passado. Teve uma das nossos encontros que eu falei sobre a escolha de permanecer. E eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, ano passado a gente já falou sobre permanecer. Por que eu vou falar esse ano de novo sobre permanecer? Deus falou: não, é esse tema que a gente precisa estar estudando e conversando aqui no Extraordinários. Eu falei: é mesmo, Deus? Tá bom, então eu vou obedecer, né? Vou obedecer. E o Extraordinários em si, ele é fruto, resultado dessa prática e de permanecer naquilo que Deus tem dito e nos direcionado. Quantas vezes, né, inclusive acho que no último encontro, eu subi aqui pela graça do Senhor. Eu subi aqui precisando de um abraço. Eu compartilhei isso com vocês no último encontro que a gente teve aqui. Eu chorei aqui nesse púlpito. Por quê? Porque nem sempre a gente faz as coisas que Deus nos pede para fazer quando está tudo bem só. A gente faz porque Deus está mandando a gente fazer. A gente não faz se a gente está com vontade, se a gente não está com vontade, se a gente está empolgado ou se a gente está sem empolgação. Sabe por quê? Porque nem todos os dias que eu subo nesse púlpito, eu subo empolgada. Pastora, por quê? Porque eu sou de carne e osso. Como você. Eu subo aqui nesse lugar. Gente, ontem eu cheguei na CNX Pituba para pregar no domingo de manhã. E quem me recebeu lá foi Cássio e Vanessa. Eles não estão aqui. Mas eles perceberam, depois eu vou conversar com eles, na minha face, como eu estava abalada. Porque eu cheguei lá e eu estava com uma bebê de 1 ano que está de diarreia, uma virose desde quarta-feira, e ela não para de ficar com essa diarreia. E não só isso, ela ficou com tanta diarreia que ela está assada, porque ela ainda usa fralda. Então ela não está só assada, ela está na pele viva, da frente até o fundo. Então, toda vez que eu tenho que trocar ela, parece que eu estou arrancando a pele dela fora. Ela fica até tremendo assim. Na verdade, quando ela faz o cocô, ela já começa a chorar, porque ela sabe que vai ter que trocar a fralda dela. E, além disso, eu estava passando mal. Eu estava com ânsia de vômito, enjoada, empanzinada. Estava assim, uma coisa muito estranha. Eu falei: Deus, hoje eu vou obedecer a tua direção de permanecer.
Hoje eu estou aqui pela graça de Deus e eu vou pregar, eu não vou desistir, Senhor. E eu orei, eu falei, Deus, não deixa a Zoe fazer cocô enquanto eu estou pregando. Ó, a nossa oração. Não deixa a Zoe, não é porque os voluntários não vão saber cuidar, é porque é tão traumatizante para ela que eu acho que vai ser mais traumatizante ainda para o voluntário. Ele vai ficar assim, meu Deus, eu estou matando essa criança. Né? Então, graças a Deus, as meninas me mandaram um vídeo. Pastora, tá tudo bem com a Zoe. Ela tá aqui na sala, tá se divertindo. E ela não fez cocô durante a pregação, gente. Mas isso é só um dos exemplos, né? E quando eu subi ali naquele palco, naquela plataforma para começar a pregar, eu falei, é agora. Espírito Santo me ajuda. E, gente, quando eu comecei a falar, era tão leve. Era tão natural aquilo que estava fluindo. Parecia, antes de eu entrar ali naquele lugar, naquele ambiente da pregação, eu estava pesada, com medo, sabe, receosa, mas eu coloquei diante do Senhor e eu não desisti. E eu sei que Deus, Ele me deu uma graça naquele momento para pregar durante 40, 50 minutos. E graças a Deus foi uma manhã muito especial. Sabe, e esses púlpitos existem na nossa vida. Essas plataformas, elas existem na nossa vida. Seja alguém vendo ou ninguém vendo, mas são direções, são palavras que o Senhor nos dá e que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. E quem me acompanha no Extraordinárias sabe que geralmente eu prego sobre uma mensagem mais expositiva. Como assim expositiva? Geralmente de uma história bíblica, né? Eu pego um personagem bíblico e a gente estuda um pouquinho aquele personagem. E eu queria fazer a mesma coisa, mas Deus, Ele quis justamente mudar tudo para ver se eu ia obedecer, né? E aí eu falei, Deus, qual é a personagem? Qual é o personagem da Bíblia que a gente vai usar para falar sobre esse tema? E Deus, não é um personagem, é João 15. Tá, Deus, eu vou usar João 15. Mas não é só João 15, Deus. Tem que ter alguma mulher aí nessa história, algum homem, alguma coisa para trazer. E Deus, não, é só João 15. Então, nessa noite, pela primeira vez, a gente vai pregar uma mensagem sem um personagem, mas por obediência a Deus. E eu quero ler com vocês João 15, do verso 1 ao 11. É um texto grande, mas eu quero que você preste atenção. Preste atenção em todo o texto. E uma coisa que você também vai perceber é quantas vezes João usa a palavra, o verbo permanecer, seja qual for a conjugação. Quantas vezes João usa a palavra permanecer só nesses 11 versículos? Vamos ler? Presta atenção. Esse texto, apesar de João, né, ter sido um evangelho escrito por João, mas aí é um trecho em que Jesus fala, né? Então, João está citando o que Jesus falou, tá? Então, esse texto todo é uma fala de Jesus Cristo. Vamos ler então. Eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e que o meu Pai é o agricultor, né? Então, quem aqui já viu uma videira? Ninguém. Vocês nunca viram uma foto? Ah, tá. Bota aí no Google, videira. Não bota não, presta atenção aqui. Mas, quem já foi em vinícola? Então você já viu uma videira, né? Uma videira, ela é uma trepadeira. Não sei se você sabe, né? Ela precisa de uma estrutura para ela crescer e subir nessa estrutura que ela foi colocada, né? Então, Jesus está dizendo que Ele é a videira e que o Pai dele, que é o Deus, Ele é o agricultor. E aí Ele continua dizendo assim no verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Ele quem? O agricultor. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, no verso 3, diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, a própria palavra de Deus tem a capacidade de nos podar e de nos limpar para que a gente continue crescendo. E diz assim: permaneçam em mim. Olha aí.
e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que Deus, Jesus está falando aqui? Tantas vezes que você acha que Deus sumiu. Na verdade, Deus ele não falha com a palavra dele. E ele está dizendo, quantas vezes é você que não está permanecendo em mim? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Pode continuar. Eu sou a videira, então quem são os ramos nessa história? Diz assim, eu sou o ramo. Fala assim, eu sou o ramo que está conectado na videira, que é Jesus. Se alguém olha de novo, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, quem é que dá muito fruto? Hein, gente? Quem é que dá fruto? Quem permanece nele. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fala assim comigo. Sem Jesus, eu não posso fazer nada. Fala assim, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Agora responde para mim, quantas coisas você tem feito sem Jesus? Responde para mim, quantas decisões e direções você tem dado para a sua vida sem Jesus? E ele continua dizendo, se alguém não permanecer em mim, novamente fala mesmo verbo, será como ramo que é jogado fora e seca. Na verdade, quem não permanece na videira não recebe o suprimento, a seiva, o alimento necessário para permanecer vivo. Então, obviamente que naturalmente, aquele ramo que está longe da videira, que não está conectado na árvore, ele vai morrer. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, olha de novo. E o que mais? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Fala assim comigo, eu vou pedir o que eu quiser. Fala assim, o que eu quiser. E será concedido. Que poder é esse? Mas tem um sim. E esse que é o problema. Porque quantas vezes a sua oração, o seu pedido não é respondido? Porque você não está conectado 100% na videira. E quando a gente não está 100% conectado na videira, a gente tem desejos, sonhos e vontades que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então não tem como Ele conceder algo que não está alinhado com a vontade dEle. Você está me entendendo? Então qual é a promessa de Deus? Se você estiver conectado a mim, você vai estar recebendo do meu coração, você vai estar recebendo da minha visão. E com certeza o que você vai pedir está alinhado com a minha vontade. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Fala assim comigo, Deus quer que eu dê muito fruto. Então aquela história de humildade, de que Deus fez a gente para não ter nada, não alcançar nada, não viver nada, essa história não existe. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, Ele fala, sejam fecundos. Multipliquem, povoem a terra, deem frutos. Então o desejo de Deus, na verdade, Deus nos cria como seres humanos para nós frutificarmos. E aí é que ele fala que Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. E assim vocês serão os meus discípulos. E como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam aonde, gente? Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Fala assim comigo, se eu obedecer os mandamentos, eu vou permanecer no amor de Deus.
Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor de novo, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Esse é o texto que eu quero estudar com vocês nessa noite, né? É uma pregação textual. E João, ele é um cara que ele não escreve aquilo que ele não viveu. Então João, né, ele está falando aí uma fala de Jesus, mas porque isso chamou a atenção dele. Chamou a atenção de João o fato de Jesus ter pregado em algum momento a importância de permanecer. Tanto é que se você for observar as narrativas da crucificação de Jesus, sabe qual foi o discípulo que permaneceu durante a crucificação até o fim? João. Tanto que Jesus lá da cruz, ele vira para João e fala: olha, cuida de Maria, cuida da tua mãe. Por quê? Porque não tinha mais ninguém ali. Então João sabe a importância de permanecer. E quando a gente lê esse texto, eu quero que você me ajude a chegar nessa conclusão. Qual é a consequência de uma pessoa que permanece? Qual é, gente? Me ajuda aí, vai. Você leu aí. Dá frutos. Uma pessoa que frutifica. Uma pessoa que tem resultados. Uma pessoa que tem uma vida que não tem apenas fala, mas que tem resultado. Então, quando a gente permanece, a gente frutifica. Vira para a mulher do seu lado e fala assim: se você permanecer, você vai frutificar. Então eu estou aqui com um quadro. Hoje eu vou ser professora. Quero fazer diferente hoje a pregação para ver se vocês absorvem mais o que está sendo estudado nessa noite, né? Então, perceba comigo. Jesus, ele estabelece uma ordem. O N aqui ficou meio estranho. Faz com que a gente frutifique. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta bem basiquinha aqui para a gente entender. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Não é que quem frutifica que permanece? Não. Quem permanece um dia vai. Você sabe que dia que você vai frutificar? Você sabe qual é a data, qual é o prazo que você vai frutificar? Então, você está permanecendo sem saber quando você vai frutificar. Interessante. Fala mais. Então, vamos lá. Quem é que não quer frutificar nessa terra? Levanta a mão aqui quem não quer frutificar. Foi pegadinha. Fala assim: eu quero frutificar, pastora. Todos nós queremos frutificar, como eu disse, está no nosso DNA. Deus nos criou para sermos geradoras, para sermos aquelas que criam, aquelas que produzem, aquelas que fazem as coisas acontecer, aquelas que geram as coisas do nada, como Ele, o próprio Criador. É tão importante essa questão da frutificação, que até Jesus, ele condena uma figueira. Está lá escrito em Lucas 13, você pode ler depois. Não sei se você já viu essa história, mas Jesus passa por uma figueira várias vezes. E todas as vezes que ele passa por essa figueira não tem frutos. E aí ele olha para aquela figueira e fala: gente, bora cortar essa figueira aí e jogar ela fora, queimar ela, porque ela está aí e ela não está cumprindo a função dela. É como se ela estivesse ocupando um terreno que outra figueira poderia estar ocupando e poderia estar dando frutos. Então, quando Deus olha para a sua vida, Ele faz uma avaliação. Sabe qual é a avaliação que Ele faz?
A minha filha está cumprindo aquilo que eu criei ela para ser? Uma mulher que frutifica. Porque Deus, Ele quer que você frutifique. Deus, Ele deseja que você frutifique. E fala assim, eu também desejo frutificar. É verdade. Só que a questão é que a gente está querendo o quê, gente? Inverter a ordem. É ou não é? A gente quer inverter a ordem. A gente quer primeiro ver um fruto, a gente quer primeiro ver um resultado, a gente quer ver algo palpável que está acontecendo, para então a gente tomar a decisão de permanecer. E por que então a gente nunca vê resultados firmes, sólidos na nossa vida, frutos que permanecem? Porque a gente vive uma vida inconstante. Porque a gente vive uma vida incoerente. Um dia a gente diz que vai fazer, no outro dia a gente não faz. Um dia a gente diz que vai viver, no outro dia a gente não vive. Dependendo de como está o sol, de como está a lua, de como está o vento, de como até está o clima. Se está chovendo, você já não vai para o compromisso que você disse que ia. Meu irmão, se você deu a sua palavra, minha irmã, né? Que só tem irmã aqui. Se você deu a sua palavra, aprenda a começar a permanecer nas pequenas e nas grandes coisas. Aprenda a ser uma mulher de palavra. E honrar com as suas decisões. Honrar com os seus compromissos. E quando você aprender a permanecer, haja o que houver. Fala assim comigo, vai chegar o dia que eu vou frutificar. Então eu não sei qual é a área da sua vida. Eu não sei se existe uma área específica, se são várias áreas, se é tudo. Que você percebe que está como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Não está dando fruto. Uma área da sua vida, relacionamento, trabalho, finanças, ministério, emocional, sentimental, enfim, físico. Talvez seja uma área, talvez seja tudo. E você olha e fala, já tentei, pastora. Esse que é o problema. Você está tentando e você não encontra o fruto rápido. Então você para. E você vai ficar nessa montanha russa até quando? Tenta, não vê o fruto, para. Tenta, não vê o fruto, para. Amém? Sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, eu quero responder a 3 perguntas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite a gente lê o texto de João, pastora, em que Jesus fala sobre permanecer. Mas onde nós devemos permanecer? Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. E ela é uma pergunta muito importante, porque vai ser muito decisiva para você. Antes disso, eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque por que Deus me chamou, me direcionou a estar trazendo essa mensagem para vocês exatamente em julho de 2025? Nós estamos no meio do ano. Estamos no meio do ano. Foi quase exatamente o meio do ano. 7 de julho. E eu tenho certeza que em janeiro, botar aqui janeiro de 2025, não foi? Sendo bem pequenininho para você não enxergar. Janeiro de 2025, você estabeleceu metas, não foi? Alvos, objetivos. Para quê, gente? Para Foi ou não foi? Não foi? Cadê o teste para ver se você está enxergando? Em janeiro de 2025 você estabeleceu, ou talvez em dezembro, ou talvez foi um pouquinho atrasado, foi em fevereiro, mas você estabeleceu, você sonhou, você pode até não ter colocado no papel, mas você tem, né, uma noção
daquilo que você deseja alcançar, dos seus objetivos. E a gente vai fazer uma reavaliação das nossas metas, alvos e objetivos. Olha só que coisa boa. Por quê que eu estou falando isso? Porque aonde teoricamente que a gente deveria permanecer, gente? Naquilo que a gente disse que ia fazer, não é? Nos nossos alvos, nos nossos objetivos, é ou não é? Eu vou perder 50 quilos. Sempre tem essa meta, né? 10 quilos. Eu vou ir na academia todo dia. Eu vou dobrar o meu salário. Eu vou ir para a igreja fielmente. Eu não vou faltar no GC. Né? Eu não vou mais brigar com meu marido. Aleluia, glórias a Jesus. Né? Essa meta é impossível, Deus. Oh, Pai, dá-nos graça. Quem é casada sabe, não sabe ou não sabe? A gente ama, mas a gente ama e dá uns puxão de orelha junto, né? E aí, vamos lá responder essa pergunta então. Onde eu devo permanecer? Olha só, vamos ler o verso 5 novamente, por favor. Hoje eu estou com sede, viu? Vou só avisar. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer... Fala de novo assim comigo. Pois sem mim, fala assim, eu não posso fazer coisa alguma. Uma salva de palmas, gente, para Ingrid. Obrigada, meu amor. Então, olha só o que a gente está lendo aqui em João, capítulo 15, verso 5. Jesus está dizendo que a gente precisa permanecer aonde, gente? Eu vou fazer aqui Vai dar certo. Vocês me botaram... Tá legal não, deixa eu refazer, peraí. Então, eu quero trazer para vocês 2 caminhos nessa noite para as suas metas, alvos e objetivos. Tá certo, gente? Só tem 2 opções para aquilo que você estabeleceu para o seu início do ano. Ou você permanece, ou você muda a rota. Vocês estão aqui comigo? Só tem 2 opções. Ou você permanece, e o permanecer aqui eu vou colocar em Jesus, não é isso? Ou você vai reavaliar, bota aqui, reavaliar as metas. Por que eu estou falando isso? Porque se as suas metas não foram feitas, pautadas em Jesus, você vai continuar permanecendo em algo que não é a direção dele para a sua vida. Então você vai continuar sendo aquela mulher que cumpre a sua palavra, que não desiste da sua meta. Só que o que vai acontecer? Você não vai frutificar. Por quê? Porque você só frutifica se você permanecer, não é em qualquer lugar. Você só frutifica se você permanecer em Jesus. Sim ou não? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. No início do ano, Deus começou a soprar muitas ideias legais na minha vida. Vocês têm noção.
E eu comecei o ano assim, meu Deus, ai, é muita coisa para fazer, é muita coisa para realizar, né? E eu comecei a falar, não, eu vou organizar o meu dia, porque meu dia tem 24 horas, e então 30 minutos para isso, 15 minutos para aquilo, e 30 minutos para aquilo outro, e tal. E vai fazer, vou acontecer. E foi passando o tempo, eu senti que o negócio estava arranhando. Eu fui fazer e eu senti que o negócio não estava fluindo. E eu fui orar novamente. E aí, sabe o que Jesus falou para mim? Priscila, esse objetivo, esse sonho que eu coloquei no seu coração, realmente fui eu que coloquei. Mas não é para agora. É para outro momento. Então, gente, até mesmo os sonhos que Deus coloca nas nossas vidas, os sonhos que Deus coloca nas nossas vidas, a gente precisa ter discernimento para saber o momento certo de cumpri-los. Então, eu fiz aquilo, comecei a fazer, e eu tenho uma filha de 1 ano, e ela está crescendo, e Jesus começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar. Priscila, você é mãe. A essa estação que você vive, você precisa cuidar também das suas filhas mais, cuidar melhor das suas filhas, porque só existe uma mãe para elas, e o nome dela é Priscila. Não tem outra mãe. Então, Deus me confrontou, porque eu queria ser já a pastora das galáxias, entendeu? Né? Não é, tô brincando, não é sobre isso não. Mas eu queria cumprir aquilo que Ele tinha preparado para mim. Então Deus falou, não é agora. Então eu tive que fazer o quê, gente? Reavaliar. Não nesse caso o objetivo, mas o quando que eu ia realizar aquele objetivo. Né? Então, nessa noite, o que eu quero trazer para você? Pense um pouco sobre as suas metas para o ano de 2025. E eu quero que você pense se elas estão pautadas realmente em Jesus. Se elas realmente estão firmadas, se elas nasceram de Cristo na sua vida. Ou se elas nasceram do seu orgulho, se elas nasceram da sua altivez, ou até mesmo da sua falta de visão. Porque talvez o seu alvo, o seu objetivo é tão menor do que aquilo que Deus tem para você, porque é dessa forma que você se enxerga. E você está vivendo e você está permanecendo. Você fala, pastora, se tem uma pessoa aqui que está permanecendo, sou eu. Só que você está permanecendo na coisa errada. Você está permanecendo no alvo errado. Você está permanecendo na ação errada. Você está permanecendo no hábito errado. Você está permanecendo no compromisso, no lugar, nas pessoas erradas. E Deus nessa manhã está te dizendo, é tempo de reavaliar. E de talvez recomeçar. E está tudo bem se você recomeçar. É melhor recomeçar conectado na videira do que permanecer, bater o pé firme dizendo que você vai continuar do jeito que você estava, porque você não vai dar fruto sem Ele. Segunda pergunta que a gente tem que fazer, e eu falei para a Bia assim, eu vou pregar, vai ser muito rápido a minha pregação. Você viu o que eu falei? Mas Deus é que sabe. Deus é que sabe. Como permanecer? Então a primeira pergunta foi o que, gente? Onde? Vou botar aqui uma interrogaçãozinha. Agora o... Como permanecer, pastora? Existe uma forma certa de permanecer? Existe um jeito, um caminho, uma ação que nos ajude, pastora, a permanecer? Vamos ler ali comigo João 15:10. Diz assim, Jesus responde isso. Ele fala assim, se vocês o que, gente? Obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão permanecer. Fala assim comigo, se você... Fala assim, se eu obedecer a Jesus, eu vou permanecer. Fala de novo, se eu obedecer, eu vou permanecer. Vira para a mulher do seu lado e fala essa palavra assim, obedecer, que as crianças gostam, né?
De vez em quando eu tenho que virar para Cristal e falar: Cristal, obedecer. Para ver se entra, entendeu? Inclusive eu recebi uma mensagem da Andressa que levou ela para casa dela, doidinha, né? Com um menino novinho, com Mariana, e ainda chamou Cristal para ir para casa dela, doidinha. Né? E ainda me manda mensagem falando: sua filha é obediente. Eu falei: só se for com você. Né? Tô brincando, ela é a identidade dela. Eu falo: Cristal, você é obediente. E ela tá arrancando os cabelos, tá virando de cabeça para baixo. Eu: Cristal, você é obediente. Entendeu? É porque com a mãe e com o pai, eles parecem que viram outra criatura, né? Então, Jesus está dizendo: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Presta atenção, talvez você ouça essa palavra obedecer e fique pesado para você. Você sinta essa palavra como um peso sobre a sua vida. Ah, eu não vou ter mais voz. Ah, eu não vou ter mais autonomia. Mas deixa eu te falar que na Bíblia fala que o fardo de Jesus para as nossas vidas é leve. O que Ele tem para as nossas vidas é algo muito fluido, muito tranquilo, sabe? Então, a obediência, ela é necessária. A gente vai anotar aqui algumas coisas. A obediência, ela é necessária para quem vai permanecer. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Obediência não está necessariamente vinculada aos sentimentos. Vamos falar isso até que a gente absorva na nossa alma, irmã. Obediência não tem a ver com sentimento. Fala de novo assim: obediência não tem a ver com sentimento. Então fala assim comigo, não. Deixa eu te perguntar, se você está triste é para obedecer? Se você está feliz é para obedecer? Se você está desanimado é para obedecer? Se você acha que vai dar tudo errado e que você só chora e vai desistir, você vai obedecer? Mas se também você estiver animada, você vai obedecer? Se você estiver sem energia, você vai obedecer? Se você estiver cheia de energia, no ciclo menstrual, né? Na época que você está cheia de energia, você vai obedecer. Mas quando você também estiver na fase lútea, você também vai obedecer, irmã. Porque antes da gente menstruar, não é ou não é? É ou não é, não é? Ou é só comigo? Parece que a gente vai morrer, né? A gente fica triste, a gente fica nervosa. Mas a gente vai obedecer independente dos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque o melhor lugar no mundo não é onde eu quero estar, mas é onde eu devo estar. O melhor lugar no mundo para se estar não é aonde a gente acha que é bom para nós. Não é onde a gente sonha e a gente deseja. O melhor lugar para nós é aonde Deus quer que a gente esteja. E é por isso que a gente obedece. Porque Ele tem as palavras de vida eterna para nós. Ele sabe de todas as coisas. E por mais que na nossa mente tomar essa direção seja melhor para nós, Ele está vendo todo. Ele está vendo por cima assim, ó. E Ele está enxergando já o seu amanhã. E Ele sabe o que é melhor para você. Então diz assim comigo: eu prefiro estar aonde Deus quer que eu esteja do que aonde eu quero estar. Isso serve para o seu trabalho, isso serve para as suas amizades, isso serve para os seus locais que você frequenta, isso serve não só para locais físicos, mas também para locais emocionais, espirituais. E deixa eu te dizer, a salvação sim, ela é de graça, mas permanecer só vem pela obediência. Permanecer, então como que a gente permanece, gente? Vou botar audiência, né? Obediência. A cruz, ela mostrou o seu amor por nós.
mas é a nossa obediência que mostra o nosso amor por Ele. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele demonstrou o seu amor por nós. E sabe como você demonstra o seu amor por Deus? Não é com palavras, não é com declarações, não é mesmo vindo à igreja, sabia? Que você demonstra o seu amor por Deus? Sabe como que você demonstra o seu amor por Deus? Obedecendo. Obedecendo. Lá em João, no mesmo livro, capítulo 14, verso 21, ele fala isso. Tem aí? Você não estava na camp? Rapaz, permanecendo, né, irmão? Glória a Deus. Ruth também, Rafa, Ale, glória a Deus, Deus é bom. É isso aí. Vamos lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que... Pronto. Eu só quis trazer isso para você, para mostrar que não sou eu que estou falando. É Jesus que está dizendo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, se você realmente ama a Deus, você vai obedecer a esses direcionamentos. Sabe? Então, eu poderia dar aqui muitos testemunhos para você. De quantas vezes na minha vida eu precisei permanecer, mesmo quando eu não queria. Começando pelas coisas mais supérfluas, né? Eu tenho esse sonho. Se você realmente tem esse sonho, você vai permanecer até o fim. Até você alcançar. E até as coisas mais profundas, como por exemplo, o meu casamento. Você acha que eu já não pensei em desistir, não, gente? Você acha que eu nunca pensei em desistir? Fala aqui comigo, quem é casado? Você já pensou em desistir? Fala, crente, não precisa mentir, não. Já pensou? Porque casamento não são flores. Todos os dias. Só de vez em quando, e olha lá. Depende de qual é o marido. Meu marido me deu flores no Dia Internacional das Mulheres. Tá vendo? Depois de 15 anos. Eu permaneci. Tô brincando. Mas 15 anos de casada. 15 anos de casamento e vou te dizer, 2 bicudos. 2 bicudos. E Deus está me tratando, né? Porque eu não posso ser a bicuda, que eu sou a mulher, eu tenho que ser a que obedece o bico. Ficou estranho demais esse negócio. Obedece o bicudo. Né? Mas a gente já teve muitas brigas feias. A gente já discordou. A gente a gente nunca se separou. Porque já teve gente que teve, né, testemunho de saiu de casa, foi para casa da mãe. Minha mãe nem mora aqui, então não tive nem essa opção, entendeu? Eu acho que foi por isso. Tô brincando, gente. Não, mas eu sempre tive essa ideia de tipo, vamos dormir bem. A gente briga, mas pode dar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A gente vai resolver esse negócio. O Jonas não gosta não. Ele, por favor, vamos dormir, amanhã a gente resolve. Mas já deu muita vontade de desistir. E sabe quantas pessoas que chegam para nós e falam, pastora, eu estou reavaliando o meu casamento. Vai orar, crente. Casamento não é para ser reavaliado, não. Casamento é para permanecer. Casamento é uma decisão que você tomou há não sei quantos anos atrás e ninguém botou um revólver na sua cabeça para você casar, não. Botou? Misericórdia. Né? Então, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não enxergava o que enxerga. Meu irmão, agora você está enxergando e você vai amar e vai permanecer. Permanecer.
Porque você não permanece por causa dos seus sentimentos. Porque no início é o quê? Só amores, né? É só arrepios. E a gente tem até mais libido, né? E quantas mulheres chegam para mim e falam, pastora, não tem mais libido. É possível ter libido depois de 15 anos. E eu deixo essa dica para vocês. Tudo é uma questão da gente não desistir. E eu não estou falando de desistir no caso de divorciar. Eu estou falando de quantas vezes você desiste permanecendo casada. Você está me ouvindo? Eu fui uma dessas mulheres e se eu não tomar cuidado, eu entro nessa zona de proteção. Qual é essa zona de proteção? Uma zona em que eu permaneço casada, mas as minhas atitudes são daquelas de que eu desisti daquele relacionamento. Tanto faz. Fez, não fez? Para quê? Para você não sentir mais a sua frustração em relação ao outro. Então, você deixa para lá. E vai deixando tudo para lá. E vai deixando tudo para lá, ao ponto de que o seu casamento, você não luta mais por ele. Isso é perigoso. Permanecer não é só permanecer com uma aliança no dedo. Permanecer é você dizer, eu vou fazer esse negócio dar certo. Isso não serve só para casamento, isso serve para tudo na sua vida. Tem alguma decisão que você tomou pautada em Deus na sua vida? Que você tomou uma decisão, uma área profissional, um relacionamento familiar, eu não sei o que é, financeiro. Você tomou essa decisão, meu irmão, e pode parecer difícil. Pode parecer dias que você não está com vontade, que você não está afim. Mas você não obedece porque você está afim. Você obedece porque você ama a Deus. Você ama a sua palavra, você ama os seus princípios. Gente, deixa eu te dizer, temos quantos anos de CNX? 9 anos de CNX. Quantas vezes eu já quis desistir? Já, pastora. Se não é, todo dia, né? Porque vem. A natureza humana é de, não, isso aqui é muito sacrificante. O que o diabo quer? Nos levar para a nossa zona de conforto. Aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais tranquilo, aquilo que vai dar menos trabalho. É isso que o diabo quer fazer para você. Por quê? Porque assim você não vai frutificar. Porque assim você não vai cumprir aquilo que Jesus tem para a sua vida. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus tem para a sua vida, deixa eu te trazer algumas coisas, é grande. É único. É desafiador. Envolve pessoas. Ou seja, se você já acha difícil lidar com pessoas e você tem um plano que não envolve ninguém, não é de Jesus, não. Porque todo o plano de Jesus para a nossa vida é grande. E se é grande, a gente não consegue fazer sozinho. Então, a primeira pergunta foi, onde? A segunda pergunta é, como? Obedecendo. Obedecendo, haja o que houver. A permanência, gente, ela não anda com a empolgação. A permanência anda com a obediência. Então, vamos fazer um quadro aqui? Uma pessoa que é permanece. Deixa eu fazer o quadro aqui do lado, assim, ó. Permanece. E versus uma pessoa inconstante. Está aqui comigo? Uma pessoa que permanece. Faltou um aqui. Permanece. Qual é a diferença? Uma pessoa que permanece, ela obedece. Ok? E uma pessoa que é inconstante, ela faz o que ela quer. O que quero. Já uma pessoa que permanece,
ela tem o amor como o guia. E a pessoa que é inconstante é pela emoção, pelo sentimento, pelo que ela sente. Ok, gente? Aqui é só para ficar claro para você. Então, se você percebe que você está inconstante em alguma área da sua vida, inconstante, preste atenção. Se você está fazendo o que você quer ou se você está obedecendo. Obedecendo ao quê, gente? Se você está pautando as suas ações pelo amor. Eita, era aqui assim. Ou pelo que você está sentindo, pelo que você deixou de sentir. Deixa eu te dizer. A maioria dos dias que você levantar da sua cama, você não vai estar empolgada. Mas se você souber qual é o seu objetivo que Jesus tem para a sua vida, você permanece obedecendo. Com sono, com 1 litro de café do lado, com a cara feliz, porque você não vai permanecer de cara fechada. Você não vai permanecer, não. É aquela, e aí, crente, como que tá? Passando prova, dando glória a Deus, irmã. Vai melhorar um dia, se Deus quiser. Não. É permanecer. Não, Deus me chamou para fazer isso e é mais um dia maravilhoso que Ele me chamou e eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E eu falei que eu ia ser rápido, então a gente vai continuar. Então permaneça mesmo quando você não está sentindo. Ame e honre as suas escolhas. E para finalizar, terceira pergunta. Permanecer até quando, pastora? Até quando? Até quando, pastora, que eu preciso permanecer? Vamos ler aqui? Verso 2. Jesus dá essa resposta para nós. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê, gente? Ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Beijinho, abraço e celebra e fala: muito bem, meu amor, maravilha. Continue assim. É isso que Deus faz? Sabe o que Ele faz? Crau. Ele começa, a podar. A podar. Aqueles raminhos, aquelas partes que não estão boas, que vão dificultar o seu crescimento. Ele começa a podar para que dê mais fruto ainda. Então você olha para a sua permanência e você realmente está dando fruto, porque no verso 2 fala: aquele que está dando fruto, eu faço o quê? Eu podo para que dê mais fruto ainda. Então poda para dar mais fruto. A questão é que talvez você esteja passando por uma estação de poda. Onde Deus quer alinhar algumas coisas, Ele quer tirar algumas falas, Ele quer tirar algumas bocas, Ele quer tirar algumas ações de você, alguns hábitos que você sabe que não estão te ajudando a frutificar mais. Então Deus está começando a te confrontar e você fala: tá dando tudo errado. Tá difícil, tá muito impossível, tá desafiador, pastora. Por que tá assim se eu tô dando fruto? É porque você precisa celebrar, minha irmã. Porque Deus olhou para você e falou: essa árvore dá muito fruto, então eu vou confrontar mais para dar mais fruto ainda. Mas sabe o que acontece? Quem não dá fruto não é podado. Então vai permanecer para sempre sem dar fruto. Então se você não está dando fruto, a primeira coisa é o quê? Permanecer. Se você está dando fruto, você vai permanecer dando fruto. Quando Deus começar a te podar, você vai celebrar. Então, pastora, eu devo permanecer até quando? Repete assim comigo, irmã: até o fim. Eu devo permanecer até
o fim. Nos dias de poda, nos dias de frutificação, nos dias que não está doendo e nos dias que estão doendo. E eu vou terminar lendo esse texto para você que está em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Eu li esse texto quando eu preguei aqui na CNX Itapuã, antes de eu sair de férias. Porque esse texto está falando muito comigo. Ele fala sobre perseverança, que é um sinônimo de permanecer, né? Então ele fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Então, a tribulação, a poda na nossa vida, ela pode ter dois caminhos: desistir ou perseverar. A poda, a tribulação, ela pode gerar perseverança. E aí ele continua dizendo, a perseverança, ela gera um caráter aprovado. Então sabe quando que Deus te aprova? Eu falei isso, eu vou repetir. Deus não te aprova por quantos versículos você sabe da Bíblia. Ele não te aprova se você fez ou não fez EBD. Ele te aprova ou não te aprova se você ora todos os dias em língua ou não. Sabe quando o seu caráter é aprovado? Quando Ele olha para você e vê que você é uma mulher que persevera. É assim que Deus vai te aprovar. E o caráter aprovado, ele gera esperança. E a esperança, ela não... Bota aí o outro. Depois, o 5, né? E a esperança, ela não nos decepciona. Fala assim comigo, a esperança, ela não me decepciona. Porque Deus, Ele derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixa eu te dizer, quem permanece vai sempre ter uma atitude. Sabe qual é a atitude? Esperar. Você viu nesse texto que a gente leu? Quem persevera, quem permanece, precisa muitas vezes esperar. Mas o texto nos dá uma promessa. A esperança. Porque sabe o que é a esperança? É esperar. A esperança, ela fala sobre uma expectativa de um futuro. É algo que ainda não existe no presente. Isso que é a esperança. Vai ler o que é a esperança lá. O conceito de esperança. A fé é para hoje. A fé fala sobre aquilo que a gente alcança hoje. Mas a esperança, ela fala sobre aquilo que nós aguardamos no futuro. E você já viu uma pessoa sem esperança? Uma pessoa que não pensa, não deseja, não almeja nada para o futuro? É uma pessoa morta, né? Mas o que Deus está nos ensinando nessa noite é, filha, deixa eu te dizer, se você permanecer, você vai precisar esperar. Mas deixa eu te falar uma novidade incrível. Se você está esperando, deixa eu te dizer que a esperança não te decepciona. A esperança, ela nunca vai te decepcionar. Não importa quantos anos você está esperando, não importa quantos meses você está esperando, não importa quantas décadas você está esperando. O que o texto está dizendo é: a esperança, ela não te decepciona. E que nessa noite você possa pegar esse quadro da sua vida aqui, porque aqui é a sua vida. E você possa fazer essa reavaliação. E você possa fazer esse compromisso com Jesus, de que a partir de agora, você não vai mais viver as suas palavras, a sua vontade, o seu desejo, mas você vai viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. A partir de hoje, você não vai ficar mais fazendo planos, projetos, sem incluir Jesus na sua vida. A partir de hoje você não vai se levantar da sua cama sem perguntar para o bendito Deus que você diz que você serve: Deus, e aí? O que o Senhor tem para mim nesse dia?
Porque você tantas vezes anota na sua agenda: segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta eu vou fazer, quinta, sexta. E você é uma mulher até organizada que tem até aquele negócio, aquele planner. O problema é que você está nesse planner, bendito planner, há um tempão, e você fala: meu Deus, eu estou no planner, eu sou uma mulher organizada, mas você não está incluindo Jesus no seu planner. Você está fazendo a sua agenda da sua cabeça, você está fazendo os seus compromissos da sua cabeça, você está fazendo os seus cursos da sua cabeça, você está fazendo amizades da sua cabeça, você está fazendo projetos da sua cabeça, e você quer que você venha no culto no domingo e fale: Deus está vendo Deus, não está dando certo, eu sou uma mulher fiel ao Senhor, eu sou uma mulher que segue os seus direcionamentos, e Jesus está falando: eu não estou entendendo nada. Eu não mandei ela fazer isso. E na Bíblia fala, ela nos ensina que no final, quando Jesus voltar para nos buscar como igreja, eu vou terminar com isso, Ele vai nos coroar de acordo com as nossas obras. Você sabia disso? Tudo bem, somos salvos pela graça, todos igualmente. Mas cada um vai receber um galardão diferente para a eternidade. E esse galardão, ele vai estar atrelado às nossas funções eternas. Então, dependendo do seu galardão, você vai ser responsável por algo diferente de outra pessoa. Que eu não sei o que é, porque eu não sou Deus. Entendeu? E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quando chegar a sua vez de passar por esse trono de avaliação, você vai mostrar as suas obras, não é? E você vai mostrar tantas obras que você fez, tantas coisas que você fez e realizou, tantas coisas que você conquistou nessa terra. E você vai falar: Deus, olha como eu dei fruto. E na Bíblia fala que a maioria dessas obras, muitas delas, elas vão ser queimadas, porque vai ser palha, vai ser feno. Por quê? Porque você não vai ser avaliado pelo que você fez. Você vai ser julgado pelo que Deus mandou você fazer. E isso é muito sério. Isso nos leva a refletir na nossa vida. E fez eu refletir sobre a minha vida. Então pare de ser uma fazedora. Pare de ser uma realizadora que vai fazendo tudo e fala que é uma mulher muito produtiva. E comece a ser uma mulher que obedece àquilo que Jesus mandou você fazer. E a partir desse momento, você vai se tornar uma mulher frutífera. E a partir desse momento, Jesus e Deus vai começar a celebrar lá do céu e vai dizer: eis uma árvore frutífera que dá muito fruto. Eu vou cuidar dessa árvore. Eu vou cuidar dessa árvore para que ela dê mais fruto ainda. Fique de pé nesse momento e vamos orar nessa noite. Vamos orar para colocar diante do Senhor os nossos alvos, os nossos objetivos de 2025 e vamos fazer uma reavaliação se realmente Jesus é o que deu o direcionamento. Ou se a gente está fazendo aquilo que é da nossa cabeça, se a gente está fazendo aquilo que a gente quer fazer, se a gente está fazendo algo porque a gente está com vontade, porque a gente está sem vontade. E deixa eu te dizer, eu vejo muitos rostos, pode tirar aqui, eu vejo muitos rostos aqui nessa noite, que vão mudar completamente de trajetória por causa disso. Mas eu também vejo muitas mulheres que percebem que estão no caminho que precisavam estar. E precisavam só dessa palavra para permanecer, sem desistir. Porque você talvez esteja seguindo o que Jesus está falando, mas você ainda não viu fruto. Mas deixa eu te dizer, minha irmã, pode ser amanhã e você não sabe. Pode ser daqui a um mês e você não sabe. Pode ser daqui a um ano e você não sabe. Só permanece. Só permanece. E nós vamos adorar, nem sei qual é a música que a gente vai adorar, mas a gente vai adorar.
E eu quero que você coloque de verdade. Eu brinco assim de vez em quando para dar uma descontraída. Mas eu quero separar 2 minutinhos para você poder colocar a sua vida, as áreas da sua vida, aquilo que você sabe que não está dando fruto e que precisa de um olhar mais criterioso seu. E eu quero que você coloque essa área da sua vida, esse alvo diante do Senhor e faça essas perguntas. Aonde eu estou permanecendo? Como eu estou permanecendo? Até quando? Só até a minha vontade ou para sempre? Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Os nossos alvos, objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, Deus. A nossa vida, todas as áreas da nossa vida, Pai. As áreas que estão frutificando, as áreas que não estão frutificando, Pai. E nós queremos dizer, Deus, seja o dono completo das nossas vidas, Pai. Nós não queremos tomar decisões por nós mesmos, não queremos tomar decisões emotivas, não queremos tomar decisões de acordo com o que a gente quer ou deseja, mas nós queremos seguir a Tua palavra, os Teus direcionamentos, porque nós sabemos que as Suas palavras são de vida eterna para nós, Pai. A Sua vontade é perfeita e agradável, Pai, e nós queremos viver essa vida que o Senhor sonhou para nós, Deus. Nos ajuda, nos ensina a sermos obedientes àquilo que o Senhor tem nos direcionado, independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos sentindo, independente se os resultados estão ou não vindo, Pai, que nós possamos obedecer, Senhor, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, Deus, aqui nessa terra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, nos fortalece a sermos fiéis até o fim, porque aquelas que esperarem não serão decepcionadas. Aquelas que esperarem não serão decepcionadas, Pai. Nós cremos e declaramos, Pai, o Senhor na nossa agenda. O Senhor na nossa agenda nos guiando, nos direcionando. O Senhor na nossa agenda, Pai, tomando as decisões. O Senhor na nossa agenda tomando a direção. O Senhor na nossa agenda dando ideias, projetos. O Senhor na nossa agenda tirando projetos, tirando pessoas, tirando coisas que precisam também ser tiradas. Faz a poda completa, Senhor. Faz a poda completa para que a gente dê mais fruto. Pai, que a gente não possa limitar essa poda, impedir essa poda. Nós estamos aqui, Espírito Santo, nos confronta, nos transforma, nos muda por completo. Se a gente precisa aprender a falar melhor, que a gente possa aprender. Se a gente precisa aprender a pensar, a sentir as coisas, Senhor, que possamos aprender, Deus, que possamos aprender em Ti, Senhor. Nós queremos ser mulheres melhores. Nós queremos ser mulheres melhores para cumprir o Teu propósito. Não é para a gente se gabar de que a gente é boa, mas é para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Se precisamos reavaliar as nossas metas, Senhor, e recomeçar, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. E que essas novas portas, esses novos caminhos possam ser mais leves e mais rápido. Mais leve e mais rápido do que os anteriores. Em nome de Jesus. Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está nos visitando, talvez. E você ainda não fez uma aliança com quem? Com Jesus. Deixa eu te dizer, nada na sua vida faz sentido se Ele não estiver presente. Pastora, me explica um pouco mais. É sobre religião? É sobre igreja? Não, meu amor. Eu não estou falando sobre religião, não estou falando sobre igreja. Eu estou te dizendo que o Criador, Deus, Ele criou os céus e a terra e Ele te criou, ok? Mas Ele é tão bom que Ele falou assim: eu vou deixar ela decidir se ela quer que eu seja o dono da vida dela ou não. Ele te deu esse livre-arbítrio para você tomar essa decisão. Mas deixa eu te falar, não faz sentido nenhum nós sermos as donas da nossa vida. Não presta a vida sem Jesus. Eu sei que você sabe disso. Pode ficar de cabeça baixa, não tem problema. Porque você já tentou,
Você já tentou todos os caminhos, você já tentou todas as direções, você já tentou outras religiões, e eu quero te dizer que aqui não é sobre religião. Aqui é sobre relacionamento com aquele que não apenas te criou, mas aquele que pagou um preço, morreu na cruz, para que hoje você pudesse ter uma nova vida. E eu vejo salvação nesse lugar. Eu vejo salvação nesse lugar. Eu vejo salvação nesse lugar. Então, eu quero convidar você que está aqui a fazer esse compromisso com Jesus, entregando a sua vida para Ele, falando: realmente, eu quero fazer esse teste. Sabe o que na Bíblia fala? Provar e vede que o Senhor é bom. Sabe o que Deus está falando? Faz um teste. Não tem o test drive do carro? Você faz o test drive para ver se você gostou do carro, e aí você decide se comprou ou não. E é isso que Deus está falando para você. Faz um test drive comigo, minha filha. Faz um test drive comigo para ver se você não vai ter a sua vida mudada. Tá tudo bem, é sem compromisso. Se você não gostar, você desiste. Mas deixa eu te falar, não tem caminho é um caminho sem volta. Porque não tem como você viver mais a sua vida sem Jesus. Amém? Talvez você esteja também afastada e está na hora de você voltar. E está na hora de você permanecer nele. Sabe, você está indo e vindo. Você fica longe, fica próxima, fica longe, fica próxima. E acabou essa farra. Hoje você decidiu. Você vai ser uma mulher que permanece em Jesus. Amém? Então esse é o meu chamado para você que deseja entregar a sua vida, ou que deseja voltar, permanecer. Você não quer ser mais inconstante nos caminhos do Senhor, amém? Então eu vou contar de 1 até 3, e se você for essa mulher, eu quero que você levante a sua mão e diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero voltar à casa de Deus nessa noite, amém? Hoje é dia de salvação aqui nesse lugar. Nós cremos. 2, em uma transformação completa na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida cura. Eu quero declarar sobre a sua vida transformação. Eu quero declarar sobre a sua vida restauração. E eu quero declarar sobre a sua vida provisão de Deus. 3, quem é você? Levanta sua mão nessa noite. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem mais? Quem mais? 6 mulheres se rendendo a Jesus. 7 mulheres se rendendo a Jesus nessa noite. Aleluia. Será que você pode celebrar comigo a vida dessas mulheres? Tem festa no céu e tem festa aqui na terra também. Aleluia. Quero te convidar a fazer essa oração comigo. Bota a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, por favor. E você especialmente que levantou a sua mão, faça essa oração comigo, tá? Diga assim: diga o seu nome. Recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu não sou mais dona de mim mesma. Deus, eu quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje eu declaro que eu vou viver uma nova vida, muito melhor do que aquela que eu vivi antes. Em nome de Jesus. Amém. Celebre mais uma vez. Glória a Deus.